Manda ver. Oi, professor. Correction. Embaixo, Lipa. Vai. Claquete. Oi, professor, seja bem-vindo a mais uma edição do Stencast Carreiras. Então, pessoal, hoje estamos aqui com o professor Adam Medeiros, físico, doutor. Opa! O senhor pode falar E, um pouco e mais? manda-chuva do Pilar da Atração, né, Ai! Eu sou mandado, mas não tô nem lá em casa. Qual é a questão? Ixi, Maria, direto ao ponto assim, calma. Primeiro, Boa tarde, né, bom professor? dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve nessa internet e nos vê, né, também. Né? Eu vi que eu vim todo elegante. Especialmente, eu passei essa roupa hoje, especialmente para o Stencast Carreiras. Olha aí, Acertei o nome, né? acertou. É uma alegria estar aqui. Eu fico feliz de saber que vocês estão continuando esse formato que eu adoro, mas que com muita coisa para fazer e tudo mais, eu acabei não tendo mais tempo de continuar. Para quem está chegando agora e nos vê aqui no YouTube do Projeto Academia STEM, a gente tem alguns formatos desse podcast, né? Quer dizer, a gente criou lá atrás, ainda na pandemia, o Stencast Ciência, que era só áudio, e eu fazia com o Washington, eu sentado na cadeira na minha casa, ele sentado na cadeira na casa dele, os dois no celular, no aplicativo, a gente fazia o episódio. Depois, quando voltou presencial, a gente começou a fazer presencialmente. Depois veio o Stencast Manas, que agora, nas próximas semanas, vai voltar com tudo. As meninas estão... Novas meninas, novo cenário, estão empolgadíssimas. Então, é uma alegria grande estar aqui. E esse podcast aqui é um que eu falava para o Zé Renato sempre. Eu acho que tem a cara do Pela Excelência. Falar com os pesquisadores, com as pessoas. E eu gosto muito desse formato. Obrigado pelo convite. Quem agradece a gente, professor. E agora a gente pode ir lá pro ponto, né, professor? Pode o quê? Pro ponto da carreira. Pode. Então, Você quer que eu fale o senhor é do Rio Grande do Norte, né? Eu nasci e criado em Natal, Rio Grande do Norte. Na verdade... Não dá nem pra perceber muito, professor. O sotaque, né? É. Você sabe o que é... Já que a gente tá falando desse assunto, se me deixar, eu vou embora falando. Bora. Outro dia eu criei um canal no YouTube e aí os primeiros vídeos eram vídeos da minha aula na pandemia também. Falando sobre física, porque eu sou físico de formação. Isso. E os primeiros vídeos eram os vídeos que era só minha voz com tablet dizendo: oi pessoal, tudo bem? Essa é a disciplina Física 1 e hoje nós vamos falar sobre movimento retilíneo uniforme. E aí nisso eu tava chiando assim, porque eu tô aqui em Manaus há mais de 10 anos. Só que eu vi que era um sotaque feio, um negócio assim artificial, um negócio que eu falei, não tem condição. Aí eu parei de chiar por algum motivo. O mesmo gatilho que me fazia chiar, porque eu estava aqui e conversava com vocês, você acaba pegando. Esse mesmo gatilho, eu parei de chiar. Retornar para as origens. E também é fácil, e é fácil porque é só falar com manhã. Qualquer coisa, se eu não souber mais o que falar, né? eu ligo para manhã aí na hora. Tudo certo. Mas sou nascido e criado em Natal, no Rio Grande do Norte, a Noiva do Sol. E morei ali na cidade do lado, Parmirim, como Manaus Iranduba. É pertinho. Professor, a minha dúvida é como foi que você escolheu física? Se eu, assim, período de vestibular, vou fazer física. Na verdade, o primeiro vestibular que eu fiz foi para Engenharia da Computação. Meu Deus. Engenharia da Computação. E eu não passei. E hoje, no auge dos meus 35 anos, eu vejo que dificilmente eu seria mais feliz do que o que eu sou com a minha profissão. Eu amo dar aula. Para mim, é algo que, quando eu estava no ensino médio, eu era tímido, muito tímido. E hoje eu imagino se você eu era muito tímido. Muito. E hoje eu me vejo falando bem, conversando e tudo mais. E as minhas aulas são sempre divertidas. Está aqui o Vitor, que é meu aluno. E de vez em quando a gente dá uma fugida do assunto e vai embora. E essa última aula agora, dando aula de Física 1, ele tá rindo, né? Esse som que vocês estão ouvindo, esse cachorro rindo. Meu aluno de Física 3. Na última aula que eu dei de Física 1, eu estava falando com os alunos sobre quando eu fazia graduação de Física, eu descobri o Marcelo Gleiser, que é um dos grandes divulgadores científicos dessa área de Física. E na época, 2005, quando eu entrei na faculdade, ele tinha recém lançado um livro que falava sobre a origem do universo, e ele tinha um programa no Fantástico
todo domingo à noite, falava também sobre as origens do universo. E aí ele fez, e isso eu dando aula viajando, né, com os alunos. E os alunos adoram. Alguns, né? Outros ficam, tipo assim, cadê o conteúdo? Porque a gente tá acostumado a esse formato, né? Sim. Se o professor não tiver no quadro lá e tal, não tá dando aula. Se a gente quer falar sobre física, a gente tá falando sobre o universo. A gente tá falando sobre a vida ao nosso redor. E o senhor tem bastante essa habilidade de adaptar o conteúdo, né, professor? Sim. Tanto essa relação com as mídias que o senhor tem hoje, Sim. no Instagram, tipo assim. Sim. Eu acho que é o presente, tá? Não é nem o futuro. O presente hoje é esse. A ser o professor que acha que vai lá pro quadro e vai dar aula só no quadro e Tem tudo que mais. se reinventar, Tem. metodologias. E o aluno tá aqui, o aluno tá no YouTube, Sim. o aluno tá no Instagram, o aluno não tá assistindo novela. Esqueça isso. Esqueça isso. O período da assistir dos nossos pais e que a gente pegou um pouco ali, eu fui criado assistindo novela. Que assistia a novela de Malhação até Sim. a novela das 9. Hoje em dia ainda tem isso, mas a nova geração, enquanto o pai está assistindo a novela, o Jornal Nacional, dando boa noite pro William Bonner e tudo mais, É tudo muito rápido. o aluno, o filho, tá no TikTok. Sim. Tá vendo outras pessoas se expressarem. E ao mesmo tempo aprendendo a se expressar também. As pessoas acham que a dancinha, sei lá o quê. Vocês estão vendo se deixar, eu vou longe, né? Não, sim. Mas pode ir, As professor? pessoas acham que dancinha e tudo mais é perda de tempo. Quando as pessoas estão aprendendo a se expressar. Sim. Se expressar falando, se expressar corporalmente. Isso ajuda a pessoa ao seu futuro também. Sim. Então, hoje em dia, a gente vê mais no Pilar Excelência muito. A gente fala muito em soft skills, a gente fala em gestão de projetos, trabalho em equipe. E se a pessoa não interage bem com esse mundo de redes sociais e tudo mais, a pessoa também está fadada a ficar para trás. Então, eu vejo nas redes sociais o papel fundamental. Professor, e também acho que aqui no STEM em geral, acho que o senhor tem bastante essa visão de usar essas plataformas, tipo, em se infiltrar nessas plataformas, Exato. entendeu? Até eu mesmo, eu durmo só com TikTok daqueles coisas sobre o universo e tal. Uhum. Às vezes não é nem porque eu tô prestando atenção, tipo, o ambiente tá lá, mas aí de manhã eu lembro que onde é que eu vi isso? Eu sonhei com isso, aí eu lembrei que eu vi no TikTok. Não, isso acaba lhe consumindo, se você Sim. entra nesse universo. Claro que a gente tem que ter cuidado para também estudar o que está Sim. mais escola, mas é um mundo que você acaba entrando muito. Sim. Né? Bom, voltando, então eu fiz o primeiro vestibular para engenharia da computação. É doida a minha história, tá? Uhum. Mas é a história de muitas pessoas. Por isso que o Pilates é muito importante, porque a gente fala. Só que ele fez medicina e depois foi para administração. É por aí mesmo. Então, assim, é por isso que é importante pilatração para mostrar as engenharias. Tem muita gente que acha que engenharia é só engenharia civil, né? E também ver que um caminho não é igual ao outro. Exato. Né? Cada profissional vai construir a sua história e todos vão chegar no mesmo ponto. Sim. Com caminhos diferentes. Sim. Então, eu fiz o primeiro vestibular para engenharia da computação, como eu falei, não passei. Uhum. E a minha mãe falou assim, meu patrão, é o seguinte, tá legal, você não passou, tudo bem, eu vou pagar, porque eu fiz saindo da faculdade, do ensino médio. Né? Tudo bem, ano que vem, eu vou pagar cursinho para você. E é o último ano. Já a partir do ano que vem, você vai procurar um emprego, você vai trabalhar, e você vai fazer o seu cursinho no horário alternativo e tal. E eu, não, tá tudo bem, lá em casa eu não tenho, não, bora trabalhar. E eu fiz um processo seletivo das lojas Insinuante. Eu lembro. A loja Insinuante, que depois virou Casa Bahia, comprou tudo. Rapaz. Eu fiz processo seletivo. 35. Eu fiz processo seletivo das lojas Insinuante, não passei. E eu tinha um cadastro lá, e eu fui no Cine e me cadastrei para trabalhar enquanto estava no cursinho, né? E nessa, eu consegui entrar na faculdade, mas mesmo assim me cadastrei para ter um emprego. E um jornal me ligou uma vez assim, olha, aqui é da Tribuna do Norte, que é a crítica daqui, né? E eu queria conversar um negócio com você, tal, não sei o quê, sobre um emprego. Eu falei,
Bora. Mãe, pô, consegui um emprego, falei pra mãe e tal. Quando depois o cara foi lá na minha casa, eu achei que era uma entrevista, mas o cara veio me entrevistar aqui em casa, mas eu achei estranho. Eu disse, não, meu filho, vai ver aí o que que ele quer. Na verdade, ele queria fazer uma entrevista comigo sobre jovens na faculdade que estão desempregados. Assim mesmo. Então, não tinha nem entrado na Assim mesmo. faculdade. Não, esse já tinha entrado. Foi, eu pulei, né? Já veio desempregado. Pulei, né? Mas eu tava no cursinho e aí eu falava, vou fazer vestibular pra quê? Repercutiu, né? Vou fazer vestibular pra quê? Aí o colega, a gente fazia cursinho, tem um professor de física muito bom no cursinho. Aí o colega, bora fazer pra física é legal. Não, mas espera, É, né? isso foi depois da entrevista. Não, eu Tá. pulei a história. Eu tô voltando pro vestibular, né? Minha mente é assim, às vezes. Traço de TDAH, né, Vitor? Então aí eu voltando, né? Aí eu, no cursinho, nesse ano lá, o que eu vou fazer da minha vida, né? Aí um colega, bora fazer física? Rapaz, bora. Legal, eu gosto de física. Será que é difícil? Não, pô, é fácil pra entrar. Sobra vaga. Queria entrar, né? E tinha isso mesmo em Sobra Vaga? Tem. Segundo chamar. Aqui tem muito mais. Lá eram, sei lá, de 50 vagas eram 62 inscritos, vai. Então, E aí, a continua. probabilidade... Bom, aí eu fiz vestibular. E não, aí a gente conversando, vamos fazer para física, vamos. Aí quando olhou a lista de vestibular, aí tinha bacharelado e licenciatura. E eu não sabia o que significava bacharelado e licenciatura. Perante Jesus Cristo que está me vendo lá no céu. Eu não sabia a diferença. Licenciado. Vamos fazer para quê? Aí eu disse assim, rapaz, ó, bacharelado é manhã e tarde. E licenciatura é à noite. Então vou fazer à noite porque manhã e tarde eu trabalho, né? Que foi a história lá que eu me inscrevi na Insinuante. Manhã e tarde eu trabalho e à noite eu faço faculdade. Ele, não, beleza, então bora botar essa licenciatura aí. Que idade? Eu não sabia, sei lá, 17. Eu não sabia o que era e significava licenciatura e bacharelado. Hoje em dia, esse jovem que está aí nos assistindo, quando você diz assim, diferença entre bacharelado e licenciatura, ele faz assim, né? Dá um Google. Diferença entre bacharelado e licenciatura. Nessa época, eu não tinha computador em casa, não existia celular. Vamos lembrar que o primeiro... eu ia falar o nome da concorrente, né? O primeiro celular esses smartphones, tal qual como conhecemos, sem teclado, fui bem, né? Ele é de 2008. O lançamento dele é de 2008. Eu entrei na faculdade em 2005. Então, não existia isso. Não existia nada disso. Existia, assim, sei lá, 5 computadores no departamento de física. Era nesse nível. E o telefone Pro era só função de telefone. Não, Só pra ligar. Não, e assim, poucas pessoas tinham também. Era orelhão, ficha não. Mentira. Tijolinho. Ficha não, cartão. Do telefone público. Telemapa. E aí eu fiz o vestibular para física, passei, comecei. Quando eu comecei, foi quando eu comecei a entender que licenciatura era para ser professor. Bacharelado era para ser físico, cientista. Aí eu não. Ok, ser professor, vamos nessa, né? Estou aqui. E, professor, é o tipo de formação que, isso que você falou hoje é super, posso pegar o celular e saber, mas antes a gente precisava ter contato com alguém que estava na universidade já, Isso. até para saber aquele negócio que a gente não sabia, era de lato sensu, estrito sensu, né? Uhum. E aí eu acho que projetos como Pilatração aqui do STEM, tipo, Sim. ele norteia muito o aluno, porque até Vocês trabalham diretamente com o ensino médio. Com o aluno do né? ensino médio. Então, É a universidade lá. Exatamente. Exatamente. E os alunos perguntam muito, porque um dos nossos preceitos básicos foi colocar aluno para formar aluno. Quando eu digo aluno, aluno nosso da engenharia, para formar os alunos do ensino médio. E eles perguntam muito, como é lá? Como é que faz para entrar lá? O que a gente aprende e tal? E nada melhor do que os alunos. Né? Muitos jovens perguntam para mim qual é a diferença entre bacharelado, licenciatura e tecnólogo. Exatamente. O tecnólogo é uma formação mais acelerada. Exatamente. E eu falo para os meninos, fale as dificuldades também. Não diga que entre que vai ser lindo, não. Entre e se dedique no cálculo, física e tudo mais, porque o ciclo básico é um dos gargalos, porque a gente muitas vezes chega com muita dificuldade. Então, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu
Eu não reprovei em cálculo pela misericórdia do professor, porque era para eu ter reprovado. E é engraçado, né? Porque, assim, o professor era horroroso. É horroroso. É ruim mesmo, eu não aprendi nada. Mas chegou na hora lá, e ele era daquele que passava pela cara. Você sim, você não, você sim, você não. E eu sempre fui, eu falo muito para esses meninos, eu sempre fui, se você tá com problema, fala. Porque se você não me falar, eu não sei que você tá com problema, eu não posso lhe ajudar. E nesse dia, Jesus tocou no meu coração, eu disse, professor, me passa aí, mano, pertinho, sei lá, 4,5, tá? A nota é 5, não, porque lá é 7, que na prova final cai para 5, né? Pô, professor, tá pertinho aí e tal, aí ele... É mesmo, né, Lourinho? Vou passar você, tá bom. Vai-te embora, vai. Assim mesmo. E veja, é um momento... isso é importante, né, para quem nos ouve e aí nos vê. Eu esqueço que estão vendo também. É um momento, como muitos momentos que a gente poderia passar o dia inteiro falando aqui, que você teve, que eu tive, que um momento que você pode identificar. Se fosse diferente, minha vida era outra. Porque dessa aprovação que eu não tinha capacidade de passar, e passei, se juntou um grupo de que eram 50, e daí ficaram 12, e desses 12, uns 5 foram até o final, abraçados, unidos e juntinhos, e eu falo isso para os meus alunos. Tem 2 coisas básicas para você ir bem no curso de tecnologia exatas. Saber estudar sozinho, ser autodidata, porque o professor está ali para conduzir as ações. Então você tem que saber estudar. Se você não souber estudar sozinho e ficar esperando o professor, esqueça, essa fase passou no ensino médio. E 2, ter um grupo coeso para quando, na hora da dificuldade, o grupo dizer assim, não, mano, não, peraí. Não, tu não fez a lista por quê? Tá aqui. Porque é esse momento que um ajuda o outro ajuda um. Aí eu não tô falando em se escorar, né? Tem o escorão que, geralmente, o escorão fica pelo caminho. Sim. Porque ele se isola. Mas os amigos ali, os caras da turma, um chega com o outro, te ajuda nessa, tu me ajuda nessa. É difícil manter uma constância sempre muito boa, né, com a da faculdade. Às vezes, tipo assim, eu tô mal e a Lorena, tipo, tá um pouquinho melhor, consegue se ajudar, e daqui a um mês a gente é o contrário, entendeu? Isso. Eu acho que isso é muito importante. E faz o aluno também andar, né? Sim. Eu tô pensando nessa entrevista. Estudantes que estão cursando faculdade e estão desempregados. E o pior é que eu comprei a peste do jornal e no dia que o jornalista falou que ia sair, que era jornal impresso, não saiu. E eu, tá bom, né? Acho que não saiu. Porque esses caras dizem, né? Olha, eu fiz, vai sair ou não. Um belo dia alguém me disse. Que saiu. Eu vi você no jornal, viu? Jornal de quê? Não, do entrevista sobre desemprego. E eu nunca tive essa matéria. Nunca achei. E não funcionou como LinkedIn pro senhor, não, né? Naquele tempo não arranjou o emprego do jornal. Ele foi lá, minha mãe na época tinha um restaurante. E você achou que era uma entrevista de emprego real? Achei, perante Jesus Cristo. Achei estranhíssimo, porque quem vai pra uma entrevista de emprego, o cara vai até lá, né? Mas, bora lá. Aí ele foi lá, a gente sentou lá no balcão do restaurante lá. Aí ele, tá, bora lá, como é que é ficar desempregado? Aí eu achei estranho, e eu, durante as perguntas, eu fui respondendo achando que era uma entrevista de emprego. Aí, no final, ele ainda assim, tá aí, quando é que sai o resultado? Resultado de quê? Não é pra arrumar um emprego e tal? Aí o cara, não, senhor, isso é só uma reportagem, vai passar no jornal. Tá bom. Cadê meu feedback? Tu lembra do que tu respondeu? Não, tá bom. Não, tipo, nas perguntas, tipo, como é ser desempregado, olha assim. Não, eu lembro que ele perguntou assim, ele até ficou decepcionado, eu achei que não tinha saído, porque ele ficou decepcionado, porque ele, mas por que você está procurando emprego? Eu disse, não, estou procurando emprego porque eu preciso trabalhar, né, o dinheiro, ter minhas coisas, aí, mas isso é para você ajudar em casa, tal, eu falei, não, assim, minha mãe tem como viver, eu tô querendo, tipo assim, dar uma volta com a namorada, tomar um sorvete, meti essa, né? Aí o cara chega, fez uma cara de decepção assim, falou, tá bom. Aí quando terminou, aí que ele falou que era uma entrevista para uma reportagem, não uma entrevista de emprego, aí ele falou assim, aí eu falei, tá bom, mano, então quando é que sai? Ele falou, inclusive tem que ver, porque a gente tá procurando uma pessoa
que diga, não, eu estou passando dificuldade, necessidade financeira, e eu sou universitário, não consigo um emprego para sustentar minha família. Eu falei, então essa pessoa não sou eu. Você queria dar um rolê Porque, com a assim, namorada, né, professor? Porque assim, graças a Deus, porque assim, a minha mãe sempre foi empreendedora, então ela sempre teve assim, tinha transporte alternativo, ora teve restaurante, ela tinha um restaurantezinho pequenininho assim, do tamanho dessa sala que a gente tá, não esse quadrado que a gente tá aqui na câmera, o tamanho da sala que a gente tá, com 10 mesas e tal. E ali ela sobrevivia e tinha o dinheiro para me dar a passagem e o lanche da faculdade. Mas se eu dissesse assim, um dinheiro para ir pro cinema, 15 dias, ok. Mas se eu quiser, sei lá, eu quero toda semana sair pra isso, pra aquilo, não tem, não. E o dinheiro era, tá bom, meu filho, quanto é o cinema? Você acha que é R$10. Então, tá aqui 20. Chegava lá e ainda tava faltando. Tá aqui 20, não, foi pipoca, não esqueça tudo. Então, assim, era tudo contado Muito regrado. e eu sempre, um passo atrás, antes da gente ir pra carreira científica, eu fiz o curso de física e tal, mas eu sempre estudei em escola pública, na periferia do Nordeste. E minha mãe tá lá até hoje, vivendo E geralmente são do jeito espaços dela, onde tal. as pessoas elas não são, tipo, faculdade nem sempre é algo que está nos planos. Não tá. O fundamental, médio e trabalhar, minha família todinha, eu sei lá, três tias-avós que fizeram faculdade lá atrás. O resto não tinha. Depois de um tempo, os meus primos mais novos e mais velhos foram fazendo, né? E aí a minha geração, acho que todo mundo tem faculdade porque os pais não, estuda. Mas assim, você vê que é só a educação que transforma. Sim. Com certeza. Você é muito virado e você é empreendedor, você consegue ter uma vida confortável sem ter estudo. Tudo bem, isso acontece. Mas a educação é a base mais sólida para você crescer profissionalmente, ser alguém... E ela não transforma só, tipo, nesse contexto individual, né? Tipo, transforma as pessoas, tipo, as pessoas que a gente tem contato. Rapaz, eu cresci ali no Japim, na comunidade Jupiá. E é sempre essa mesma perspectiva. Aí no dia que eu passei, que eu comecei, a menina ela faz engenharia. A menina cresceu comigo, faz engenharia, não sei o quê. Então é algo que gera movimento. E tu leva... Gerar movimento é algo muito bom. E tu leva, tipo, informação para as pessoas que tu sabe que, tipo, talvez não tenha, né? Tipo, quando tu oferece cursos, até as coisas que a gente tem aqui mesmo. É transformador. Sim. Tipo, hoje eu vejo que a história da minha família ela tem mudado aos poucos, porque de certa forma tem estimulado os jovens a seguir o seu sonho. Sim. Porque a mano sempre falava, mano, segue teu sonho. Porque isso aqui era algo para mim inviável. Eu trabalhei 3 anos no mercado de trabalho, em shopping, em posto, em restaurante, em sapataria. E eu, assim, não gostava. É ralado. Eu falava, eu vou estudar, tá doida? Aí, e a Lorena, sem ser bolsista, era atuante, ficava e vinha e tudo mais. Se tem uma bolsa que foi conquistada, foi essa, né, professor? É ralado. Pois é. Caramba, que coisa, né? Hein, professor? E aí, aí eu fiz meu ensino médio e tal, fiz o vestibular, passei, vou fazer física, né? E comecei a fazer ali cálculo 1, física 1, álgebra linear, como todo mundo. Nos primeiros anos não tinha bem... já entrou para pesquisa científica? Não. Bolsista, júnior, tinha essas iniciativas que agora? Tem. Era menos, mas era pouquíssimo, assim, era só para os cabeças. Mas logo eu me achei na docência. Mas primeiro... Monitoria? Não, dando aula, vou chegar lá. Aí, bom, no primeiro ano, então você faz ali física, cálculo e tal, e eu não trabalhei. Quando foi no terceiro período, eu tinha 19 anos, abri um processo seletivo para ser estagiário do município lá do lado, Parnamirim, para ser professor da CEMED, né, da rede municipal de educação, professor. E aí eu, procura-se estudantes da universidade para ser professor. Aí eu, tá bom, vou lá. Desse jeito que eu tô dizendo também, eu não minto não, nunca jamais. Eu cheguei lá, a mulher disse, o senhor tá se inscrevendo para quê? O senhor não, né? Você tá se inscrevendo para quê, rapaz? Não, o senhor faz que curso? Física. Quer dar aula de matemática? Quero. Assim mesmo para esquecer o negócio. Ela pegou. Aí, o senhor mora em qual bairro?
Jockey Club e tal. Aí ela, Jockey Club. Fulana! Qual é o nome daquela escola mesmo? Xixica. Que é o Francisca Fernandes, não sei do que. Aí ela pegou assim, ela pegou uma pilha e ela me deu 5 diários, do jeito que eu tô lhe dizendo, 5 diários, e disse, isso era uma sexta-feira, 5 da tarde, e ela disse assim, professor, bem-vindo, a partir de agora o senhor é professor da rede municipal de ensino do município de Parnamirim. Tá aqui o diário das suas 5 turmas, o senhor começa segunda-feira. Entre na sala agora, já pensou? Não, sendo que o senhor chegou lá pra... Não, como é que é? Fala de novo aí, que eu calma. É assim mesmo. Ainda quer? Aí eu quero. Isso era R$260. 5 turmas de quinta série. Eu trabalhava toda tarde, às 13 às 17h30, com 5 turmas de quinta série. Aqui, você é o professor. Não era tutor, não era para ajudar, você é o professor. E era um estágio, ganhava R$270. Aí eu disse que morava na casa da minha avó, deu comprovando de residência da minha avó, que era em Natal. Ganhei mais 177 de vale. Isso dava R$437, me lembro até hoje. O mês inteiro. Eu trabalhava toda a tarde toda. E assim foi. Quando eu cheguei segunda-feira para dar aula, eu não sabia o que fazer. Aí depois da aula, faculdade. Eu tô falando, se vocês me botam pra fazer esse podcast, pode botar uns 10 episódios, que eu vou longe. Hein, professor? Mas é porque precisa ter alguma coisa pra dar aula? Acho que é magistério, né? Então, teoricamente, para você assumir uma sala de aula, você tem que estar formado. Entendi. Ou, no mínimo, o antigo magistério, que era um curso mais curto e tal. Mas, hoje em dia, licenciatura. Você tem que ser licenciado. Sim. Você pode ser estagiário, mas, sei lá, professor auxiliar, ajudar os professores. Você não pode ser o professor. Responsável. Não, eu era de assinar o diário. Não era nem uma cruzeta do tipo assim, mano, dá aula aí, quando terminar tu lança as notas e o professor Alexandre, que é concursado, assina, vai. Não, era o professor que assinava. Hein, professor, mas na licenciatura o senhor tem alguma matéria... denunciar o município de Parnamirim. Hein, professor, na licenciatura o senhor tem matérias que... para dar aula, né? Tipo, que ensina... Instrumentação para o ensino, sim. Mas nesse tempo aí o senhor não tinha segurança sobre isso, né? Não, nada. Eu estava no terceiro período. Você era com criança de 11 anos. Nessa faixa. Não, aí eu cheguei na escola, primeiro eu tava contando essa história ontem. Tô falando que eu vou longe. Eu cheguei na escola no primeiro dia de aula, eles estavam colando o nome dos alunos na parede da escola. E eu cheguei e bati assim nas costas da secretária que tava colando, que depois até acabou virando minha amiga, não sei nem por onde anda. E aí... Porque é amiga. Ela virou minha amiga depois da escola, mas assim, isso faz... 2006, isso faz 16 anos. Sim. Aí eu bati no ombro dela assim, disse, licença, onde é que é o quinto ano 2? Que era, na verdade, quinta série, que hoje é sexto ano. Onde é que é a quinta série 2? Aí ela olhou assim de relance e disse, meu filho, procure o seu nome na lista, porque eu não tô aqui pra dizer onde é a sala, não. Aí eu, então, desculpa, mas eu sou professor. Ela, ai, professor, perdoe, estão mandando professor cada vez mais novo pra cá. Começando agora, né? E foi uma experiência muito legal. Eu passei 1 ano lá. Você já gostava de criança? Né? Não. Não, e assim, eu passei a experiência, foi muito transformadora, porque eu passei de tudo, desde dar aula de matemática, criaram um projeto, criaram meninos se batendo, separar, eu peguei aluno armado dentro da sala. Acho que a câmera aí que eu escutei um tchá. E agora? Voltou? Corta. Eu achei aluno armado dentro da sala de aula. Armado. E eu sempre, armado, arma de fogo. Arma de fogo. Meu Deus. E nesse dia, chegou uma aluna para mim e disse, professor, fulano tá... Jefferson é o nome dele. Eu lembro tudo. Entregando. Vocês estão já tô puxando. Eu não lembrava, não. Eu tô puxando. Menina, esse professor, o Jefferson tá armado dentro da sala. Eu achei que era em outro sentido.
Ele agora chamou. Aí eu falei, não, vai sentar. Aí ele, não, professor, ele tá com uma arma. Aí eu chamei ele, ei, vem cá, deixa eu falar um negócio contigo. Vou não. Aí, pô, não, é sério, quero falar uma parada contigo. Aí chamei lá fora da sala, falei, pô, tu tá armada? Aí ele, tô não, tô armado não. Uhum. Aí eu falei, mano, tu tá armado, fala pra mim, tô querendo te ajudar. Fala, tu tá armado, né? Eu tô, isso aqui é pra dar um susto no doido ali. Aí eu disse, colégio, já viram, faz o seguinte, olha a loucura que eu fiz, depois eu fiquei pensando nisso, porque eu poderia ter me dado mal. Sim. Eu falei, mano, pega esse negócio, vai em casa agora, passa na portaria, diz que eu pedi pra você ir lá pegar um trabalho, vai em casa e deixa isso. Porque eu que vi, e tô lhe dizendo, vai lá e resolve. A próxima vez, algum aluno desse vai lá e diz pra diretora da escola, quando você menos, você tá aqui dentro da sala aula, quando você menos esperar, a polícia tá aí fora pra lhe prender. Assim mesmo. Porque a diretora não vai vir aqui conversar com você, não, vai chamar a polícia. É mesmo, né? Eu vou lá então, professor. E ele foi, voltou, professor, obrigado. Nossa, limpeza demais. Depois disso que eu fiquei pensando, tu imagina se esse cara sai e mata alguém na rua. E conta que ele ia dar um susto. E encontra o susto. Quem deixou esse cara sair da escola? Armado. Né? Cara, esse podcast tá com... Mas eu tive muita experiência. A escola foi muito legal. E aí eu comecei, né? Ensino Fundamental, dei aula. Aí no outro ano eu comecei na escola dando aula de Ensino Fundamental 2. Então era 6º, 7º, 8º... quinta, né? 6ª, 7ª e 8ª série. Isso, que são as 4. Isso. E aí depois comecei a dar aula em cursinho pré-vestibular. Aí eu me encontrei. Porque aí... Sim. Eu tive uma experiência muito boa com crianças, mas aí eu já tinha o traquejo da sala, eu já dominava. No 3º ano da faculdade eu já dominava, era a minha área. É tanto que as professoras de didática me adoravam. E eu tinha experiências de, tipo assim... E preparatório, eles têm uma pegada diferente, Isso. eles prendem a atenção. Isso. Eu fiz preparatório e parecia um stand-up comedy. Então, mas essa pegada eu trago até hoje. Sim. Até hoje, porque quando eu chegava lá e eu tinha colega que quando eu chegava para dar aula, o colega estava dando aula antes de mim, ele dizia, como é que tu consegue dar aula nessa turma? Os meninos são muito dispersos, eles não conseguem, não sei o que e tal. Mano, quer saber como é que eu faço? Eu escolho um e dou um carão em um. Quando eles começam a zoar, mano, você aí de blusa vermelha. Aí eu falo, é você mesmo. Você quer que eu dê aula? Eu posso dar aula? Porque, assim, não é obrigatório você estar aqui. Então, se você quiser que eu dê aula, eu dou aula. Mas se você puder conversar lá fora, não sei o quê. Mas, se você achar que isso aqui é brinquedoteca, na próxima aula eu trago uns Lego, uns Playmobil, boto um cercadinho aqui na frente, tu fica brincando aqui, pô. Pode ser também? E aí o cara já... pô, das duas, uma. Ou ele nunca mais vinha pra minha aula... Ou então se eu conversar na aula desse cara, eu... Vai tomar essa de novo. Vou tomar essa de novo. E os outros já não faziam. Né? Cara, eu odiava geografia depois Eu do já peguei esse bizu aí, já até hoje. Depois do cursinho era, assim, Miguel Guerra, o nome dele. Meu professor e o Alex. Hoje é podcast... dando aula em cursinho. É um método de ensino muito doido, porque é uma matéria que eu odeio. Mas é porque... O cursinho pré-vestibular é algo que o aluno não está obrigado a ler. Em geral, ele está pagando. E o professor tem que se reinventar. No colégio, o aluno é obrigado. Na faculdade, se ele não assistir a aula, ele não passa. No cursinho, não. Você tem que trazer a atenção do aluno. Né? E essa foi a minha experiência de graduação. Como é que eu entrei na pesquisa? Eu já estou passando do tempo, né? É rápido. É rápido. Vou a gente reservou até à noite aqui, professor. Ah, foi? Então, pronto. Vai ser o maior podcast da história de todos os podcasts do STEM. Eu avisei, não avisei? Avisou. Então, nenhum daqueles momentos que muda tudo, eu era professor, eu dava aula no final da faculdade, eu dava aula em 4 escolas. Particular, público, cursinho. O que pagando eu vou, e virado.
o dia todo rodando, né, na escola. Um dia, eu tive um professor que eu gostava muito dele, o professor Arthur Carriço, de Física 3 e Eletromagnetismo. Ele trabalha com magnetismo. E um dia, passando no corredor do departamento de Física, ele me falou uma vez sobre um livro chamado A Guerra do Paraguai, um genocídio latino-americano, que é uma história de que o Paraguai passou por uma guerra contra os ingleses e a ideia deles era dizimar a cultura do Paraguai. Então eles tinham um negócio de matar os intelectuais. Era estratégico. Era estratégico. Então, existe esse livro, depois eu achei, li umas 3 vezes, muito legal. E trágico, mas interessante o livro. E aí um dia eu encontrei, cruzando com esse professor. Professor, tudo bem? Não sei se você lembra de mim, eu sou lá. Claro que eu lembro, vem aí na minha sala. E ele fumava muito, e tomava muito café, e ele, vem aí na minha sala. Eu sentei lá com ele, e ele já acendeu um cigarro, abria a janela, no ar-condicionado, abria a janela, acendeu um cigarro, abre essa porta aí, pra tu não morrer. E a gente começou, assim mesmo, a gente começou a conversar, tal, não, professor, eu tô terminando a faculdade, sempre gostei do senhor, achei o senhor muito inteligente, queria uma dica de leitura de livros paradidáticos, assim mesmo. Aí ele disse assim, tá terminando a faculdade, é? Tu vai fazer o que depois? Não sei. Eu tô dando aula. Aí ele falou assim, quer fazer mestrado comigo? Aí eu, rapaz, eu quero. Tá bom. Segunda-feira traga seus documentos, que faltava 6 meses para me formar. Segunda-feira traga seus documentos que eu tenho uma bolsa de iniciação científica para você. Faltando 6 meses. Aí eu, tá bom, né? Levei. Nesse período de 6 meses eu aprendi muita coisa sobre magnetismo dos materiais. Construí um modelo para simular magnetismo, linhas de corrente magnética de bobinas de Helmholtz, que eram, a gente tinha as equações, e aí eu construí na época um modelo que fazia um gráfico e tudo mais, e tinha variações do campo magnético ao longo das linhas. E aí o professor, pô, legal, você tem potencial e tal. Ele queria que eu reingressasse no bacharelado, passasse 2 anos no bacharelado, fazer mestrado depois. Só que eu falei, pô, professor, não tenho mais pique para graduação de dia. Ele falou, por que tu vai fazer então na UERN com a namorada dele, professora Ana Dantas, grande mulher, que era na época professora da estadual do UERN. Mas você precisava fazer outra graduação? Porque em física mesmo, para você fazer um mestrado em física na UFRN, tem muito bacharel. E os bacharéis são os que o programa quer. Para um licenciado entrar lá, dá mais trabalho. Então, eu fui fazer na UERN, que na UERN só tinha licenciatura, era teoricamente, mais fácil. Fui fazer mestrado na UERN. E com a promessa de que ia ter bolsa, eram 7 bolsas, eu passei em 5º lugar. Na primeira semana de aula, o coordenador do curso chegou e falou assim, então, e eu larguei tudo que eu fazia, eu larguei todas as coisas que eu dava aula para ganhar uma bolsa de R$1.200, 2010. R$1.200. E o professor, no primeiro dia de aula, falou assim, é o seguinte, lembra das bolsas que iam ter 7? Não tem nenhuma. Porque a gente se enganou, eu fui da 2ª turma de mestrado, ele falou, na verdade vão ter só 3, porque ele falou, nós temos 4 cotas, e a gente achou que iam ter mais 7 cotas, só que vão ser só mais 3, a gente vai ter 7 no total. Só que os alunos na primeira turma não formaram, então eles vão ficar com a bolsa mais 1 ano. Então, são 7 cotas, então a gente vai dar 3 cotas para os 3 primeiros, eu era o 5º. Aí tu já estava correndo. Fiquei sem bolsa, eu por larguei. um ano. Por um ano. Eu larguei todos os empregos que eu tinha. E aí eu falei com a minha mãe, falei, mãe, e aí? Ela falou assim, não, assim, para sobreviver eu te dou. Só isso. E era em outra cidade, a 300 quilômetros de Natal. E aí... Todo dia você ia, tipo... Não, a minha irmã morava lá porque fazia graduação. Fui morar com a minha irmã e mais 2 meninas. E morando lá em aos trancos e barrancos, comendo mortadela de frango, comendo ovo, comendo macarrão com... Tinha umas meninas que faziam coxinha e o recheio da coxinha era soja de frango.
carne de soja, sabor frango. E a água, e a massa da coxinha tu faz na água do frango, né? Pra ficar gostoso, elas faziam na água da soja. Era um negócio horroroso. E a gente comia como se fosse a última bolacha da cocada, porque era isso que tinha. E nesses trancos e barrancos, o ano de mestrado foi tenso, mas consegui vencer, né? Passei na disciplina e tal. Aí, essa minha orientadora, que namorava com o professor, morava em Natal, e falou, mano, vence a disciplina lá em Mossoró. Quando tu vence a disciplina, tu vem para Natal. Aí eu te arrumo uma sala aqui. Aí eu... Assim tu foi pulando de cidade. Aí eu venci as disciplinas do mestrado e fui para Natal. Aí no mestrado, no segundo ano do mestrado, aí eu peguei a bolsa e ela tinha um outro projeto que dava uns R$600 de auxílio para os estudantes. Aí eu peguei uma bolsa de 1.800 no segundo ano. Aí eu já, o patrão, era uma bolsa igual de doutorado na época. Tô rico, né? Aí nesse ano... Uma bolsa de doutorado hoje. Hoje eu acho que é 2.200 da CAPES CNPq, mas da FAPEAN está bem quase 4.000. Da FAPEAN. Interessante. Da FAPEAN. Eu tô ainda nem terminei a graduação, já tá Pensando no doutorado. Aí fiz o mestrado, foi uma loucura, né? Porque os meus colegas estão todos muito bem empregados, professores do Instituto Federal, dando aula, bem. E eu fui ficar na padiola para fazer mestrado. Fiz mestrado em magnetismo dos materiais. O título da minha dissertação foi Elementos ferromagnéticos acoplados a substrato antiferromagnético. Eu estou estudando essa matéria agora, eu estou achando uma porriação para minha vida. Não é nada, é legal. É legal, eletromagnetismo é top. E aí, beleza. Aí terminou o mestrado, passei no doutorado lá, na UFRN agora, em Natal. Passei no doutorado, né? Comecei a fazer, fiz 1 ano do doutorado, quando apareceu o concurso para professor aqui na... Professor na UEA, 11 vagas. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Na época, eu namorava com a minha esposa. Vai fazer, não custa nada. E assim, pô, lascado, arrumei dinheiro emprestado nisso. Meu nome era sujo. E quando eu entrei no mestrado, porque eu estava acostumado a ganhar 2, 3 mil dando aula, vai para zero, as contas ficam por lá, né? Cartão da CIA, não sei, essas coisas, tudo zero. E aí entrei e aí tava 1 ano e pouco do doutorado lá, já estava no doutorado, quando eu vim fazer o concurso, eram 11 vagas. Emprestado, me arruma 10 conto, 20 conto para passagem. Vim fazer o concurso, 11 vagas. Cheguei aqui, fiz a prova escrita, passei com nota 7. Nota 7. E o corte era 7. Então, não duvido que tenha sido arrego da banca para dizer assim, esse merece, vai. Meu Deus. Vai. Aí, isso, eu comprei passagem, sei lá, eu vim domingo, a prova escrita era segunda, eu comprei passagem para voltar terça. Quando foi divulgado, eu não sabia. Quando foi divulgada a lista dos 12 aprovados na prova escrita, eram 60 inscritos, passaram 12 na prova escrita. Tinha embaixo, assim, com letras minúsculas. Eu fiz a prova na sala D1 aqui, tá? Tinha assim um nome assim, escrito. Para os aprovados, o sorteio da prova didática é amanhã, que era quarta, e a prova didática é quinta. Eu só estava nesses 12. E eu estava nos 12 e eu não sabia, eu achava que era assim, fez a prova escrita, vai embora para casa, se tu passar, tu volta. Eu tinha passagem comprada para terça, eu já tinha pedido, foi dinheiro emprestado, não ia agora. Aí beleza, e agora tal, não, vamos tentar remarcar, aí outro dinheiro emprestado para remarcar a passagem para sexta. Aí fiz o sorteio, tal. No dia do sorteio da prova didática, dos 12, uma não veio. Uma candidata não veio. E era eliminatório. Não veio pro sorteio, tá eliminada. Uhum. Ela perdeu o concurso e vieram 11 para fazer 11... Quantas vagas, então, ficaram todos, né? Aí a gente foi pra banca. Quando chegou na banca, um gaiato lá, dos candidatos, falou assim, professor, 11 para 11 vagas, não precisa nem fazer prova didática, né? Aí o cara olhou assim pra ele. Falou, como é teu nome? Sério? Como é teu nome? Fulano, você tá achando que isso aqui é brincadeira? Isso aqui é uma universidade. Você está pleiteando uma vaga para professor
da Universidade do Estado do Amazonas. Isso aqui não é brincadeira. Se a gente for para a prova didática e nenhum de vocês tirar 7 na prova didática, estão todos reprovados. E a UEA que abra outro concurso. E o pobre coitado... Desculpa, professor, era só uma brincadeira. Desculpe. No fim das contas, esse terror todo que o cara colocou, os 11 passaram. Mas foi um terror. E assim, eu fui bem na prova didática, que era eu gostava de fazer. E no fim do concurso, eu fiquei em 7º lugar. 7º lugar. Nessa, passei, vim embora para Manaus, dei uma bicuda no doutorado lá. Eu quero mais saber do doutorado e tal. E quando, em 1 ano e meio aqui já, lá em Tefé, porque eu era de Tefé, eu vim para Manaus fazer doutorado no CLIAMB, doutorado em Clima e Ambiente. E fiz o meu doutorado em 2014, 2018. Em 2019 eu consegui transferência para cá, porque a minha esposa foi transferida, eu pedi acompanhamento de cônjuge, fui transferido para Manaus. Oh, meu Deus. E aí, no fim das contas, agora eu acelerei, né? Agora foi o linha do tempo. Eu fiz doutorado em Química da Atmosfera. Química da Atmosfera. Outra coisa, né? Sim. Mas assim, umas circunstâncias da vida, hoje eu sou muito feliz porque a minha pesquisa é importante para o desenvolvimento da região. A gente percebe que a vida da pessoa foi uma montanha russa, né? Sim, mas que ao mesmo tempo é Deus me colocando no lugar Sim. certo, na hora certa. Em algum momento, o professor Rodrigo, que foi meu orientador do doutorado, me chamou para coordenar o pilatração do projeto Academia STEM, por circunstâncias do destino. 6 meses, 1 ano depois que começou o STEM, ele pegou Covid e quase morre. E ele teve uma epifania e disse, eu vou cuidar da minha saúde, não dá mais, pediu para sair, o professor Jusimar entrou. Mas, desde então, estamos aqui no projeto Academia STEM. O maior. Tem que ser. Pagou a ceia? Paguei. Foi a primeira coisa quando eu passei no concurso. Eu falei pra minha mulher, pode deixar esse negócio aí, depois eu pago. Aí minha mulher, não, vamos pagar. Tem que limpar o nome. Que me emprestou dinheiro, tá igual eu contigo, eu já te pagar. Não, esse cara de pau. Cobrança ao vivo, hein? Com o sovaco rasgado, que agora que eu vi a coisa dele. ele me pediu um belo dia na sala de aula, professor, me empresta R$2 aí, eu, R$2 eu não tenho, mas deixa eu ver aqui na minha carteira, aí tinha 50, tá aqui 50, me dá amanhã o troco, tá bom, até hoje. Bom saber. Nunca empresta dinheiro pro Vitor. Tá com o nome sujo no essa é a STEM. minha trajetória. Hoje é engraçado como hoje eu volto um pouco às minhas origens da graduação, de trabalhar com um projeto educacional, Essa é a base, né? levando educação para as crianças, para os jovens, é algo que eu tenho esse background da época da graduação. Eu tenho alguns trabalhos publicados nessa área também. E a gente agora está nessa, mas sem perder a raiz da pesquisa que eu me propus a fazer no doutorado, que é poluição do ar, química da atmosfera, que também é importante para a região. Com certeza. Então, tivemos o episódio. Esse é o momento. É o momento. É o E batemos momento. o recorde do episódio mais longo do Steamcast Carreiras, hein? Carreiras. Eu agradeço demais. Quando quiserem fazer parte 2, parte 3, parte 4, é comigo a bronca. Seu TikTok, né? Isso é... Se você quiser que eu passe um podcast inteiro falando só sobre o doutorado, eu passo. Então, a gente vai fazer então, professor. Tem segunda temporada. Conta a história do teu maior fã que foi procurar cadeira pela UEA para assistir teu doutorado, chegou lá e não viu. Como eu sou carismático, como vocês estão dizendo aí que eu sou carismático, eu falo muito. Disseram, né, professor? No dia da minha defesa, a sala... É sempre assim, defesa é um negócio que vai... A mãe, a namorada, o melhor amigo, fica por ali, quando o cara termina de apresentar, vai começar as porradas, aí a moçada diz assim, ei, mano, apanha aí, depois tu me conta. E vão saindo e tal. No dia da minha defesa, a sala era lotada, porque eu saí dizendo pra todo mundo, ei, minha defesa amanhã, bora. E no dia eu ainda passei mal. Eu vou deixar pra contar essa história no próximo episódio, mas no dia da minha defesa de doutorado, eu passei mal, pensei que ia morrer. Perante Jesus Cristo. Quer que eu conte? Eu quero. Vou contar. Curioso, né? Foi esse aqui. 2 horas que dormiu. 2 horas antes da minha defesa, eu almocei aqui no RU, pra minha sala lá. Deu piriri, não? Não, e aí eu fiquei no computador e assim, a minha vista começou a querer escurecer e tal.
o coração fazia assim. Eu falei pro Igor, que é do trabalho com a gente, é meu colega do doutorado. Ele falou, Igor, tô passando mal. Ele, não. O que tu tem? Pô, eu acho que eu vou infartar. E eu não sou assim, eu sou tranquilo. Ele, não, peraí, calma. Ele liga pro professor Rodrigo aí que eu vou infartar. Não, calma, tal. Aí, foi Deus também, porque perante Jesus Cristo, eu ia ligar e ia dizer, mano, eu tô passando mal, eu vou no hospital, não vou defender hoje. Só que eu já tava doido pra defender também. Aí eu falei, mano, bora lá na cantina, que era aqui nesse prédio, lá na cantina tomar uma Coca-Cola. Aí a gente veio, tomou uma coca gelada e tal. Chada, pareceu, viu sobre outras coisas, porque eu tava lá olhando a apresentação, né? Ficando pilhado. Tá chegando a hora, falta 1 hora, falta 40 minutos. Aí veio aqui, deu uma relaxada aí. Acho que passou. Aí eu fiquei nervoso e tal, mas como tudo na minha vida, quando eu vou dar aula, apresentar, até hoje, a primeira aula eu fico nervoso. Depois dos 5 primeiros minutos falando, acabou o nervosismo, parece que eu tô falando para meus melhores amigos. Estão vendo agora? Tava falando. Sim. O convidou ele. Sim. Pra mim, que eu tava... que tava dormindo, né? Cara de pau. Agora eu só vou ter que inventar outra história pra ter parte 2, pra gente botar no... Não é que tem que inventar a história. É só o que tem. Você viu que eu acelerei as pelegas do mestrado e acelerei muito o doutorado. Cara, isso é uma fase... Próximo episódio. Parte 2. É muito coisa de TikTok, né, professor? Parte 2 aí, ó. Sim. Faz todo mundo querer assistir. Então, muito obrigado, professor, pela sua presença. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Nós e o nosso coordenador, José Renato, agradecemos por aceitar o nosso convite e por dividir um pouco da sua história conosco. E, assim, é algo que vai fazer a gente sair daqui cada vez mais motivado, inspirado, e entrar na sala de aula e enfrentar como um campo de batalha. Sim. E a gente vai vencer. Sim. Chegou até uma mensagem dele aqui pro senhor, professor. Chegou uma mensagem do Zé Renato aqui pro senhor. Ele perguntou se eu vi o jogo de ontem. O Zé Renato é o cara mais insuportável. Eu não agradeço em nome dele, que eu vou ficar com raiva. Eu vim por vocês. Olha aí. O Zé Renato é insuportável. É insuportável. Mude de assunto. Meu querido. Obrigado, professor. Obrigado a vocês, eu que agradeço. Traction.